Vamos iniciar o nosso drip cake com espátula de textura. O nosso bolo já recebeu a pré-camada e agora nós iremos aplicar o nosso chantininho que já está hidratado. O chantininho foi hidratado com leite condensado e para facilitar a aplicação no bolo é necessário que nós utilizemos um saco de confeitar ou uma manga de confeitar. Basta fazer uma abertura no finalzinho dele com espessura de mais ou menos um dedo. Não é necessário ter um bico nessa espessura para poder aplicar o chantininho. É importante que ele seja aplicado dessa maneira para poder facilitar o nosso trabalho na hora que nós formos passar a espátula de textura. Fazemos uma pressão contínua com o saco de confeitar e deixamos a cobertura sair de maneira uniforme. Com a outra mão, auxiliamos o giro da bailarina. Lembrem que a parte lateral do bolo tem que ficar com uma camada mais generosa do chantininho, porque é onde a nossa espátula vai precisar de espaço para poder marcar o seu desenho. E dependendo do seu modelo de espátula de textura, ela vai ter um desenho mais profundo. Então, se não tiver esse espaço de cobertura numa quantidade generosa, pode acontecer dessa espátula encostar no bolo e aí vai danificar o seu trabalho, vai começar a esfarelar essa massa. Passamos uma espátula comum na lateral só para ajudar inicialmente e depois nós temos que passar a espátula reta. Agora com a espátula reta nós vamos dar um acabamento melhor para tentar deixar mais uniforme essa lateral e aí podermos passar a nossa espátula de textura que vai mostrar os desenhos depois na lateral. A forma de passar é sempre encostando completamente a espátula na parte da base da bandeja e também na lateral do bolo. Essa pressão na lateral do bolo deve ser suave, você não pode empurrar a espátula no bolo para não acontecer também de arrastar muita cobertura e perder o seu trabalho. Agora nós iremos passar a espátula de textura. Na mesma posição que nós passamos a espátula reta, agora nós iremos passar uma textura para marcar os desenhos na lateral. Sempre que necessário, você vai fazer reparos onde a cobertura não tem uma quantidade suficiente ainda, onde fica um espaço, onde fica um furinho. Você vai colocar um pouco mais de cobertura e passar novamente a espátula, até chegar no resultado que você deseja. Existem diversos modelos de espátula de textura, então você vai escolher os que você achar mais bonito, que você achar mais fácil e mais prático de trabalhar. Percebam que a bailarina ela precisa ter um giro contínuo. Eu não posso utilizar uma bailarina que trave esse movimento. Ela precisa continuar girando enquanto a minha outra mão sustenta a espátula para poder o bolo ficar totalmente uniforme. Agora estamos finalizando as laterais para fazer uma leve quina. Não é necessário ficar 100% perfeita, pois nós vamos colocar depois uma calda de ganache. Tiramos o excesso com essa espátula comum, que normalmente é utilizada para servir bolo, mas também vai servir para poder nos ajudar a finalizar a decoração desse bolo. Iremos fazer agora a nossa calda de ganache. Aqui nós estamos utilizando 100 gramas de chocolate nobre derretido e 100 gramas de creme de leite. Esse chocolate nobre é meio amargo. Eu acho mais saboroso, mas é uma coisa muito pessoal. Se você preferir utilizar o ao leite, não tem problema nenhum. Também, se você preferir trabalhar com chocolate branco, você pode fazer a mesma calda, porém você vai precisar diminuir 20 gramas na quantidade de creme de leite. E se você quiser, você pode colorir a sua calda com chocolate branco. É só colocar um pouquinho de corante gel e ela vai ficar na cor desejada.
Para fazer essa calda de ganache é super simples. Você vai derreter o chocolate e vai adicionar o creme de leite em temperatura ambiente. Mistura muito bem para poder que eles fiquem unidos e não fique talhado, né, o aspecto de leite talhado. Você vai mexer bem, vai misturar bem, ela vai ficar uma calda brilhosa. E para facilitar a aplicação no bolo, você pode utilizar uma bisnaga para colocar ketchup, desse tipo aí que está no vídeo. Se você tiver mais habilidade com o saquinho, não tem problema nenhum. Você coloca no saquinho de confeitar com um furo bem estreitinho e vai colocando nas laterais. Eu mostro sempre com essa bisnaguinha, porque se a pessoa ainda não tiver segurança de segurar o saquinho com a quantidade de cobertura muito líquida, essa forma de aplicar com essa bisnaguinha vai ser mais simples. Distribuímos na lateral, como vocês podem ver, e as gotinhas vão cair naturalmente. Elas vão descendo mais ou menos até a metade do bolo. Eu não gosto de deixar ele muito molinho, não. Eu acho que fica legal só ele descendo até a metade do bolo. Derramamos o restante na parte de cima e eu passei uma colherzinha só para deixar mais organizado. Vou finalizar com morangos, porque o recheio desse bolo é o recheio de ninho com morangos. Mas você também pode utilizar pisales, pode utilizar cereja, o que a sua criatividade mandar. Esse acabamento fica super lindo e tá pronto o nosso drip cake.